Hoje nós vamos trazer aqui para vocês o que é uma federação. Você vai saber distinguir uma federação de uma confederação, as características de uma federação e o seu contexto histórico, como se deu o surgimento dessa estrutura. Olá pessoal, nós somos estudantes do Centro Universitário Jorge Amado, nós cursamos Direito, estamos no primeiro semestre. Eu sou Vitor Farias. Eu sou Rafael Oliveira. Diretamente. E hoje nós estamos aqui, incumbidos pela professora da matéria Ciências Políticas, nossa professora Helenice Santos, para fazer um vídeo curto, mas com objetividade, sobre o assunto federalismo. Nós vamos trazer para vocês hoje o que é uma federação. Vocês vão saber diferenciar federação de confederação. Vamos trazer contexto histórico e algumas das suas características. O que é federação? O Estado Federal que rege tem os três poderes, para mim, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses três têm uma missão de distribuir funções, tarefas de todas essas do Estado, dos municípios. Estado federal, eu penso na federação, né? Como é constituído o Estado, os municípios, então me vem logo à cabeça essa questão. O Estado federal é um Estado formado por vários estados e o poder dele vem de seus estados-membros. Não poderíamos deixar de tratar da Revolução Americana ao tocar no assunto do federalismo. O contexto histórico da época em questão era o da colonização. Havia guerra a todo o momento para a tomada de territórios e anexação aos países que os detinham. As áreas conquistadas passavam a serem colônias de exploração e eram esvaídas em prol dos seus colonizadores. Foi o que aconteceu entre a Inglaterra e a América do Norte. As terras americanas foram invadidas e o seu povo dominado pela Inglaterra, a quem agora deveria servir e respeitar. Contudo, não foi o que aconteceu. Os ingleses as deixaram com as rédeas frouxas e não impuseram o ritmo de vida colonial, acabando assim abrindo espaço para que a América do Norte pudesse resistir às investidas inglesas quando eles requeressem-os como colônias novamente. Desta forma acontece e os colonos passam a defender que existe o justnaturalismo e que os seus direitos de liberdade deveriam estar assegurados. Não obstante, inicia-se um conflito entre os mesmos. A França, vendo a possibilidade do seu rival Inglaterra perder seus ganhos, subsidia a guerra a favor dos americanos. Os colonos saem vitoriosos dessa guerra e galgam sua liberdade. Agora eram 13 colônias livres. Para sua defesa, e também visando desenvolvimento e autonomia, essas 13 colônias decidem então formar uma confederação. Internamente, os estados são soberanos, com governo, administração e exército próprio. E externamente, tratava-se apenas de um único país. Havia a Dieta, que era um órgão deliberativo da confederação. Servia para reunir cada representante dos Estados-membros e firmar uma linha política a ser traçada. O problema é que, ao formular a confederação, foi dado o direito de secessão aos membros, o que correspondia à possibilidade de abandonar o sistema adotado quando quisessem. E assim foram fazendo os Estados autônomos. Na Convenção de Filadélfia, foi acordado que seria reestruturada a forma político-administrativa, fusão de todos os países em um só. Não haveria mais estados soberanos, e sim um único país soberano sem hierarquia. Você sabe o que é a hierarquia? Não. Não foi a primeira confederação do mundo, mas a importância dela é por ter estruturado o que hoje é a maior potência do mundo, os Estados Unidos da América, o primeiro Estado Federal das Américas.
Hierarquia, eu pensaria na questão mais de poder, né, de divisão, que cada um estaria dentro da sua esfera, cada um atuando de acordo com com a determinação do que é cada um poder. Eu pensaria em hierarquia mais nesse sentido. Hierarquia é aquela ideia do que é maior, que é menor, que é mais importante, menos importante. Questão de poder. A gente, num Estado federado, ou num Estado federal que tem entes federativos, eu preciso estabelecer certa autonomia, sem que essa autonomia se torne um poder soberano. Então, os Estados não têm a possibilidade de sobrepor a União num nível que seja, por exemplo, externo. Mas, internamente, a divisão das atribuições de cada um faz com que eu possa ter atribuições específicas do Estado membro e não da União, e não do que seria um poder mais central. Então, de certa forma, a hierarquia deve se valer, ou deve ser utilizada em cada um desses âmbitos. Então, eu não posso dizer necessariamente que existe uma hierarquia administrativa entre os entes estaduais presentes no Estado membro e os entes federais, que seriam vinculados à União como poder central. Mas dentro de cada um deles existe sua hierarquia própria. O que se diz é que num ente federado, as partes, no sentido dos Estados-membros, das províncias, elas funcionam de maneira autônoma, então elas não são, do ponto de vista hierárquico-administrativo, subordinadas à União, no nível desse ponto, senão não haveria autonomia. Mas, por outro lado, elas não têm uma gestão internacional, né? Elas não têm uma capacidade de representação internacional do país. Então, no fundo, se você pegar mesmo o Estado federado, ele funciona, em geral, como um Estado-nação. Externamente, para o âmbito internacional, o Estado federado continua sendo um Estado-nação, porque ele vai ser representado a partir do seu poder central, que é a União. Dentro do Estado federado, você tem, politicamente, um Estado centralizado ou descentralizado. Em geral, os Estados federados têm a política administrativa descentralizada, mas aí é possível que haja alterações. Acho que a hierarquia tramita em todos esses âmbitos aí. Olá pessoal, meu nome é Rafael Oliveira. Bem, eu irei tratar sobre o assunto classificação do Estado. O primeiro ponto que temos que ter em mente é saber que existem 3 modos de classificar o Estado. Você pode classificar o Estado quanto à forma de Estado, quanto à sua forma de governo e quanto ao seu regime de governo. Eu vou explicar um pouco para vocês as formas de Estado. O que seria forma de Estado? Forma de Estado é a maneira em que o poder político é distribuído no Estado. Enquanto as formas de Estado, a gente vai ter 2 classificações possíveis, que seria o Estado unitário e o Estado federal. Quer dizer que ou o Estado é unitário ou o Estado é federal. Se o poder político é distribuído de uma forma, ele vai ser unitário. Se for distribuído de outra forma, ele vai ser federal. Que formas são essas? Se o poder político for distribuído de uma forma central, o Estado vai ser unitário. Mas se ele for distribuído de forma descentralizada, vai ser um Estado federal. Mas esse não é o critério de classificação. Outro critério de classificação seria o múltiplos polos políticos administrativos autônomos. Se o Estado tiver múltiplos polos políticos administrativos autônomos, então o Estado é federal. Por outro lado, se o Estado tiver apenas um polo político administrativo autônomo, Estado é unitário. Mas o que seria um polo político administrativo autônomo? Se eu falo que um ente é um ente administrativo autônomo, eu estou dizendo que ele tem autonomia para realizar atividades autônomas. Mas se eu digo que é um ente politicamente autônomo para realizar atividade política, ele é um polo político. Mas qual a diferença de atividade administrativa para atividade política? As atividades administrativas são fazeres políticos e concretos quando o Estado, por exemplo, restaura uma obra política, quando o Estado, por exemplo, varre as ruas. O que ele está fazendo é uma atividade administrativa. Quando, por exemplo, o Estado da Bahia edita uma lei estadual, é uma atividade política. Quando o governo federal, por exemplo, estabelece uma política pública, isso é uma atividade política. O Estado Federal, na visão de Jenneken, trata-se de um Estado soberano formado por diversos Estados, no qual o poder do Estado emana dos seus Estados-membros,
ligados a uma única unidade estatal. Pensando no Estado Federal como federação, há de se distinguir os conceitos entre federação e confederação. Como federação, os Estados-membros abdicam da sua soberania em função do Estado Federal, sendo um exemplo claro disso a indissolubilidade do laço federativo, como no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Brasileira. Em relação à confederação, há uma ausência de um poder político único. A sua atividade unitária projeta-se em sentido externo, ou seja, a sua organização tem como fim a defesa externa, sendo que geralmente não há interferência nos âmbitos políticos internos de cada Estado-membro. Enquanto na federação, os Estados visam uma integração harmônica de seus destinos, não possuem soberania externa, enquanto a interna está sujeita ao poder federal, mas conservando a sua independência, importante para a sua auto-organização. Isso implica o poder de fundar uma ordem constitucional própria, atuando fora da submissão ao poder superior e podendo, no quadro das relações federativas, exigir do Estado Federal o cumprimento de determinadas obrigações, que se convertem em organizações políticas incontestavelmente portadoras do caráter estatal. Para a organização e funcionamento desse Estado Federal, há dois princípios importantes, segundo George Skeller: a Lei da Participação e a Lei da Autonomia. A Lei da Participação garante voz ativa dos Estados-membros na construção política da Federação. Eles se tornam partes da criação e do exercício da soberania. Através da Lei da Autonomia, manifesta-se o caráter estatal das unidades federativas, podendo-se exercer os poderes que decorrem do sistema federativo, desde que estejam sob os princípios básicos da Constituição Federal. São essas as duas leis que permitem que os poderes se encaixem uns nos outros, o Estado Federal e os Estados Federados, harmonicamente superpostos e conexos. Mas para mim a Constituição ela tem um papel vamos dizer, de regir, ver se está tudo correto, nos padrões corretos, ver se está seguindo esses padrões da Constituição de 1988, não sei se está certo. A Constituição seria a lei que vai reger esse Estado Federal, né? A nossa lei maior, a nossa Carta Magna, é o que vai estar realmente determinando como é que vai estar sendo constituído esse Estado, como é que ele vai estar dividido, quais são as obrigações de cada um, quais são os direitos de cada um. A Constituição é a lei fundamental, é a lei maior que está no topo da hierarquia. Ela que vai limitar o poder do Estado e não só proteger o indivíduo do Estado, mas também o indivíduo do indivíduo. Pois é, a Constituição me parece intimamente vinculada à concepção de Estado Federal, né? Porque essa Constituição ela vai, então, sendo uma Constituição central, estabelecer como deve funcionar esse Estado Federal, como os Estados devem funcionar, qual poder esses Estados teriam, sempre na noção de que esses Estados estão presos de alguma forma em nível de soberania ao Estado Central, à União, no caso do Brasil, né? Então, a Constituição ela existe no Estado Federal como uma Constituição Federal, sem prejuízo da existência de constituições estaduais e, eventualmente, até nos municípios, de cartas que não são necessariamente constituições, mas cartas que funcionam como se fossem constituições municipais, a grosso modo, né? Não são bem constituições, mas acabam regulando também. Não existia hierarquia, por isso que cada unidade federativa tem o seu próprio Código Civil, o seu próprio Código Penal. A professora dá até exemplo, em Las Vegas você pode se casar em 24 horas, lembra que ela deu esse exemplo na gravação? Em Los Angeles você tem que esperar 6 a 4 meses, de 4 a 6 meses para se casar. Valeu, irmão, obrigado. Obrigado pela cooperação. Eu me retiro da dieta. Vou comer um Não vai mais engordar. Valeu. Obrigado. Rolou? Ju, obrigado pela cooperação. Você ajudou muito.